Vamos à palavra de Deus, Isaías capítulo 55, do versículo 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Escuta essa. Porque grandioso é em perdoar. Não há nada que você tenha feito lá atrás, no 1900 e giripoca, que Jesus não possa perdoar. Nada. Verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Senhor, fala aos nossos corações, nesse tempo que nos resta. Enche-nos com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida, vida eficaz. Em nome de Jesus, amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Durante o louvor, me veio aquela palavra que eu acabei liberando para vocês, de que existe um tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Vou até abrir aqui e ler para vocês esse texto. Me veio agora, na verdade. Mas ele tem absolutamente tudo a ver com aquilo que estamos falando. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O sábio diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você pode dizer comigo que tudo, todos, diga tudo, tem o seu tempo determinado. Olha o verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tem gente que fica derrubando a vida inteira. Não, dá uma pausa, edifica um pouco. 4, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Olha bem, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. E o verso 7, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Aí em Isaías, o Senhor, isso aqui é o Senhor usando o profeta Isaías como instrumento, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você sabe que Deus é um ser eterno, Deus sempre existiu, Deus nunca nasceu, Ele sempre existiu, não cabe na nossa cabecinha, no nosso cérebrozinho, eu sei, porque a gente não consegue compreender algo que nunca surgiu do nada, algo que sempre existiu, a gente não consegue compreender, porque nós surgimos um dia, todo mundo aqui surgiu um dia, né? Nasceu um dia. Então a gente não consegue compreender, mas a gente pode pelo menos aceitar que Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele nunca surgiu, Ele nunca nasceu de lugar nenhum. Ele nunca precisou de ninguém, nem da ajuda de ninguém para vir à existência, porque Ele sempre existiu. Tá? Sendo assim, Deus tem uma forma muito peculiar de agir. Imagine que o mundo de Deus é diferente do mundo dos homens. O mundo dos homens é um mundo físico.
Tudo nosso aqui é matéria, a gente confia muito naquilo que é matéria, naquilo que é físico. O mundo de Deus é espiritual, não quer dizer que as coisas no mundo de Deus sejam menos reais, não, mas elas são todas espirituais. Sendo assim, a interação entre o universo divino, que os teólogos chamam de quarta dimensão, o universo divino, a interação entre esse universo e o universo dos homens, que é a terceira dimensão. Por exemplo, nós vivemos num mundo tridimensional. Tudo nosso tem comprimento, largura e altura. O nosso universo é tridimensional. A gente, por exemplo, não daria conta de viver num universo bidimensional. Não daria conta. Ninguém daria conta de viver em cima desta plataforma que tem largura e comprimento. Você precisa de altura também, você precisa da terceira dimensão. Agora imagina que a projeção de superioridade de uma dimensão sobre a outra, ela é uma projeção mais do que aritmética. O que significa que os recursos de uma dimensão suplanta absurdamente os recursos da outra dimensão, ou da dimensão anterior. E Deus habita numa dimensão assim, uma dimensão onde tudo é absoluto. Embora muitos estudiosos da Bíblia digam que, embora Deus habite na quarta dimensão, Ele próprio tem muitas outras dimensões. Olha só, os cientistas já estão dizendo, isso cientistas não crentes, já estão dizendo que para o universo fazer sentido, ele precisa ter pelo menos 11 dimensões. 11. Agora você imagina, nós temos dificuldade de compreender a quarta dimensão. A quarta dimensão. Por exemplo, nós estamos aqui na terceira dimensão e a quarta dimensão está à nossa volta. Significa que tem anjos aqui. Quando a gente adora, os anjos adoram. Quando a palavra de Deus é pregada, os anjos se reverenciam. Eles estão aqui nesta sala. Exatamente aqui agora. Só que eu e você não conseguimos ver, porque nós estamos numa dimensão e eles estão em outra dimensão. Mas os ambientes se fundem. Estão entendendo? Sendo assim, a interação de Deus no nosso universo, no nosso mundo, é uma interação planejada. Deus planeja essas interações. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estou terminando agora de escrever a revista que vem depois dessa daqui, que fala sobre o cativeiro babilônico, o tempo em que o povo foi para o cativeiro, ficou 70 anos no cativeiro, o reino de Judá, e depois voltou do cativeiro 70 anos depois para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros, né, como conta ali no livro de Neemias, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. E eles reconstroem os muros da cidade de Jerusalém, que tinham sido destruídos 70 anos antes por Nabucodonosor. E eles reconstroem o templo de Salomão, que também tinha sido destruído. E aí Deus levanta Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias, na mesma época, eles profetizavam para o povo renovar o ânimo e eles restaurarem o templo e os muros, cobrando do povo ânimo, para que eles não se acomodassem. Ageu chegou a dizer, na sua profecia, dizendo, olha, não adianta vocês morarem em casas estucadas, ou seja, as casas bem acabadinhas, bonitinhas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Esse é o profeta Ageu. Então, subir ao monte, pegai madeira, não sei o que e tal, ou seja, exortando os líderes e o povo a terminar aquela obra. Depois desses dois, alguns anos depois, coisa de 6 anos depois, veio Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, né? O livro de Malaquias. Vem Malaquias, que já não tem o mesmo foco de Ageu e Zacarias. Malaquias é mais escatológico, e ele começa então a falar do futuro de Israel, por causa da vinda do Messias, que estava próxima, entre aspas. Porque aqui é que vem o que eu quero dizer, porque logo depois que Malaquias terminou de profetizar, que ele recebeu a última mensagem de Deus, e selou o seu livro, fechou o seu livro,
Dali para frente começou a contar um período de 400 anos de silêncio de Deus. Quantos anos? É mole, gente? É mole. Quando Deus resolve se calar, Deus fala, eu vou ficar calado um pouquinho. Dura 400 anos. Quando você resolve ficar calado um pouquinho, dura quanto tempo? Hein? Quanto tempo dura se você falar, vou ficar calado um pouco? Hã? 10 minutos? Bom, para as mulheres demoraria aí, sei lá, 1 minuto e meio, né? Para os homens demoraria, sei lá, umas 3 horas, 4 horas. Para o Eliezer, uns 3 dias. Irmãos, Deus resolveu ficar calado um cadinho e demorou 400 anos. 400. 400 anos depois, escuta esta. 400 anos depois, se levanta João Batista. E ele começa a dizer, voz do que clama no deserto. A profecia dizia a respeito dele, inclusive o próprio Isaías, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E lá se levanta, 400 anos depois, aparece João Batista no deserto, um cara meio esquisitão, vestia roupa de camelo, comia gafanhoto. Não era sopa de gafanhoto, era gafanhoto mesmo. E aquela coisa, vivendo no deserto, você imagina, o cara vivia no deserto, debaixo do solão, não tinha sabonete, não tinha desodorante, não tinha roupa de seda, era pele de camelo. Por isso que ele ficou solteiro, provavelmente. E comia gafanhoto. Então você imagina o hálito desse caboquinho, imagina o cheiro desse homem. Ou seja, quando Deus resolveu quebrar o silêncio, escute bem, gente, eu preciso que você entenda algo nesta manhã. Quando Deus resolveu quebrar o silêncio de quantos anos? 400 anos. Ele não foi atrás de um profeta arrumadinho, bonitinho, cabelinho penteado, certinho, um pozinho de arroz no rosto, um negocinho aqui, um negocinho ali, todo arrumadinho, todo bonitinho para chegar, e as pessoas olharam e falaram, olha que coisa tremenda, realmente aquele ali é profeta. Não, Deus pegou um cara desarrumado, Deus pegou um cara provavelmente mal cheiroso, provavelmente com mau hálito, morava no deserto, tomava banho no rio sem qualquer ajuda de produto de higiene, batizava o povo no rio, chamava o povo de raça de víbora. O povo, olha bem, ele ficava no deserto, ficava à beira do Jordão, esperando as pessoas que vinham para se batizar, chamado batismo de arrependimento. Quando o pessoal vinha, que pontava lá, vinha em direção ao rio, João Batista estava lá esperando para batizar o pessoal, principalmente quando era escriba e fariseu. João Batista, quando via eles de longe, ele gritava, raça de víboras! Quem foi que ensinou vocês a escapar da condenação do inferno? O cara era doidão, irmã Ruth. O povo ficou maluco, não é possível, não é possível, não é possível e tal. Resultado, Herodes, que vivia amaziado com a esposa do irmão, a mulher endemoniada, fez até que conseguiu mandar matar o moço, cortar-lhe a cabeça. Aí, depois de João Batista, veio Jesus, que João Batista anunciou a vinda de Cristo. Veio Jesus. Olha bem, João Batista não bebia vinho, João Batista não fazia festa, não celebrava, ele vivia uma vida isolada, ele era uma espécie de puritano, havia um grupo na época chamado de puritanos, e João Batista, chegam a dizer, inclusive, que o João Batista era chefe dos puritanos. Na verdade, não é nada disso, mas ele tinha um padrão de vida parecido com os puritanos dos essênios da época. Aí vem Jesus completamente diferente, gostava de festa, bebia vinho, celebrava, vivia no meio da galera, no meio dos pecadores. Jesus era completamente diferente de João Batista. Mas Jesus fazia coisas que João Batista não fazia. João Batista não fez um milagre, não orou por uma dor de cabeça sequer. Jesus vinha andando sobre as águas, falando com o vento, ressuscitando o morto, curando doença de todos os tipos, transformando a vida das pessoas.
Aí eles condenaram João Batista e condenaram Jesus. Aí quando Jesus estava perto da sua morte, Jesus disse: vocês são escribas e fariseus hipócritas, porque João Batista não bebia vinho, João Batista não ia nas festas, não fazia nada, e vocês não reconheceram como profeta. Aí o Filho do Homem vem participando de festa, bebendo vinho e conversando com os pecadores, vocês também não recebem como profeta. Aí Jesus faz um lamento, olha bem. Quanto tempo tinha se passado? 400 anos. Que o povo não ouvia a voz profética, a voz de Deus. Tem livros escritos nessa época, inclusive, mas todos eles livros históricos, mas considerados não canônicos, ou seja, não inspirados por Deus. Aí 400 anos depois vem João Batista e vem Jesus. Quando Jesus está perto de morrer, Jesus chega no alto de um monte, ele está vindo para Jerusalém, ele passava por uma região chamada Betânia, e ele desembocava no Monte das Oliveiras, que dá para ver a cidade de Jerusalém ao longe assim, do alto do monte. E Jesus chega no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, é um lamento, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Como quis eu ajuntar os vossos filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Aí ele diz assim: Jerusalém, você perdeu, olha bem, o tempo da sua visitação. Quanto tempo eles esperaram? 400 anos depois, vem o Filho de Deus, após João Batista, fazendo coisas extraordinárias que ninguém nunca fez. Nós temos milagres no Velho Testamento, nós temos ressurreição de gente morta no Velho Testamento, nós temos milagres, por exemplo, envolvendo água no Velho Testamento, mas nunca ninguém fez o conjunto da obra de Cristo, nunca. O conjunto da obra dele foi única. 400 anos depois, vem a resposta de Deus. Aí Jesus diz: Jerusalém, você deixou passar o seu tempo, você perdeu o seu tempo. Aí Jesus diz assim: agora, pois, a vossa casa ficará deserta. Jesus morreu mais ou menos em torno do ano 34. Foi quando ele foi crucificado. Morreu no ano 34. Do ano 34 até o ano 70 são 36 anos. 36 anos depois, Jerusalém foi devastada pelos romanos. Eles invadiram a cidade, destruíram os muros, destruíram o templo, que está destruído até hoje. Arrasaram a cidade, os judeus foram espalhados pelo mundo. E no ano 34, Jesus disse: Jerusalém, você perdeu o tempo da sua visitação, portanto, de agora para frente, a vossa casa ficará deserta. E do ano 70 até 1948, Jerusalém, Israel estava completamente devastado. Olha bem, primeiro silêncio de Deus demorou quanto tempo? 400 anos. Aí Deus vem, resolve se calar de novo para Israel. Dessa vez durou quase 1900 anos. Demorou 1880 anos. 1880 anos. Deus calado com Israel, porque Jesus disse: você perdeu o tempo da sua visitação, então agora a vossa casa ficará deserta. Agora olha bem o versículo que eu acabei de ler para você. Isso é o Senhor falando: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Como assim perto, pastor? Lembra da história dimensional que eu acabei de contar? A questão das dimensões significa que Deus, ele faz inserções no nosso universo, no nosso mundo. Deus não mora no universo. Quem sabia disso? Que Deus não mora em lugar nenhum do universo. Não tem como ele morar. Ele criou o universo. Como é que ele vai morar no universo? Não, ele mora fora do universo. Mas ele visita o universo sempre que ele precisa. O universo é um ambiente tridimensional. Ele visita o universo. Mas aqui é que vem. Quando ele resolve desaparecer, forget it.
O próprio Isaías ou Jeremias, agora eu não me lembro, diz que, aliás, o salmista Davi diz que Deus habita na luz inacessível. Deus habita na luz inacessível. Significa que Deus mora em algum lugar que ninguém tem a menor ideia de onde é. Ninguém consegue, não dá para você ir lá, bater na porta de Deus e reclamar. Senhor, espera um pouquinho, já tem 400 anos que o Senhor não fala nada. Ei, Senhor, tem 1.800 anos que o Senhor desapareceu. Não tem como, ninguém sabe onde fica a casa de Deus. Ninguém sabe. A casa de Deus está fora do universo. Se ele morasse no universo, lá nos rincões de algum lugar do universo, já seria impossível, não teria como chegar lá. A medida atual do universo é que o universo tem mais ou menos aí 13 bilhões de anos-luz de comprimento. Então, nem tente traduzir isso aí numa calculadora, que não cabe em calculadora nenhuma. Agora, pior, ele está fora do universo. O universo é como se fosse uma bolha de 13 bilhões de anos-luz de extensão, e Deus está fora dessa bolha. Ele mora fora dela. Deus habita na luz inacessível. Então, tem alguém me ouvindo nesta manhã? Escute bem. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Quando esse Deus, que quando quer ser difícil, é muito difícil, quando esse Deus diz assim, está aberta uma janela, e eu decidi abençoar a sua casa e a sua vida. Eu abri uma janela, e eu decidi fazer isso, isso, isso e isso. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Você pode dar uma de Jerusalém, uma de difícil. Estou sem tempo agora. Senhor, volta o ano que vem. Ano que vem? Um Deus que resolve esperar 400 anos, que você não dá conta de viver 80? É ou não é? Se Deus falar, você está sem tempo agora? Você está ocupado, né? Ok, eu volto depois. Esse depois pode levar quanto tempo? O Tony falou num desânimo, agora 400. Por isso que o profeta, ele tá dando um alerta, ele está dizendo, ei, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. É isso que ele está dizendo. Busque o Senhor enquanto se pode, enquanto é possível achá-lo. E quando que é possível achá-lo? Quando ele quer ser achado. Quando ele determina, ok, estou abrindo uma nova temporada aqui, estou abrindo uma janela, estou à disposição de vocês. O que vocês querem? Ele abre uma janela, porque é uma janela dimensional. É quando ele resolve operar, fazer coisas, se mostrar, a mão dele começa a aparecer no nosso meio. E aquilo que nós clamamos por ano, de repente começa a acontecer. Ele começa a mostrar o poder do seu braço. E ele vai intervindo na sua casa, intervém na sua família, intervém nas suas finanças, intervém na sua saúde. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ei, estou de volta. Estou de volta. O profeta conhecedor, o que ele diz? Ele fala, busque enquanto você pode achar. Enquanto você pode achar, busque. Ou seja, em outras palavras, como diria o poeta, deixa de moleza. Se Deus quer ser achado por você, hoje deixa de moleza. Demonstre para Deus que você tem interesse de conhecê-lo. Estando na casa de Deus, orando, buscando, clamando, porque Ele está de boa, Ele quer agora ser achado. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que nós chamamos, historicamente, nós chamamos de reavivamento.
reavivamento. Em inglês, que nós chamamos de revival, a maioria dos revivals o pessoal chama de revisiting. Na maior parte das histórias dos avivamentos, eles dizem que God revisited his people. Ou seja, Deus revisitou o seu povo. Ele passou um tempo calado, ele passou um tempo em silêncio, ele passou um tempo... Mas pastor, não estou entendendo, só me confundiu agora. A Bíblia não diz que Deus habita em nós? Yes. E uma coisa não afeta a outra. Deus habita em você. Sabe aquela pessoa que tem um problema, um vírus, uma coisa qualquer no organismo e fica lá por anos quietinho, você não tem a menor noção que ele está lá? Aí um belo dia o bicho aflora. O corona não é assim? Não demora tanto tempo. A pessoa pega o corona, fica 14 dias numa boa. Sai, vai no mercado, transfere para o outro, fica aquela 14 dias tranquilo. E o vírus está lá dentro dele. 14 dias depois começa a tossir, não sei o que, tá, dor no corpo, blá, 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 aquela coisa toda. Começa. Ou seja, uma coisa não anula a outra. E tem vírus piores. O vírus da AIDS, por exemplo, ele pode ficar lá dentro anos. A pessoa pega o vírus da AIDS, ele fica lá, não incubado, ele fica dormente. Ele tem um gatilho genético. Ele fica dormente, de acordo com cada pessoa, com cada organismo, ele tem um gatilho genético. Não sei como, esse danado desse vírus, quando ele entra no organismo da pessoa, ele faz uma leitura do sistema imunológico da pessoa, e ele tem uma noção de quanto tempo ele precisa esperar para encontrar a brecha para poder infectar a célula. E ele fica lá dormente, a pessoa não sabe que pegou, 1 ano, 2 anos, feliz da vida, 5 anos, 10 anos. Tem caso de pessoas que ficaram 10, 15 anos e o vírus está lá dentro. O vírus está onipresente. Entendeu? Mas de repente, pum, aflora, algo acontece, ele aflora. Então, quando a Bíblia diz que Deus habita em nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele habita em nós onipresentemente. Ele habita em nós como uma dádiva de graça. Mas isso não significa relacionamento. É como eu entrar na sua casa e alugar o quartinho que você tem lá nos fundos. Você trabalha de manhã e eu trabalho à noite. Enquanto você está trabalhando de manhã, eu estou dormindo. Enquanto você está em casa de noite, eu estou trabalhando. Eu alugo o seu quarto, eu moro na mesma casa que você, mas eu nunca te vejo. Estão entendendo? Acontece isso com Deus. Deus pode estar habitando aí agora no seu coração. Aí agora, e vocês nem se falam. Nem se falam. Aí vem o profeta e diz: busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, porque quando ele vai embora, o que acontece? Entendeu? Escute bem o que eu vou te falar. Pessoas que têm chamado de Deus e brincam com o chamado de Deus. Deus tem um chamado na sua vida e você fica brincando, fica levando na maré mansa, que não sei o que lá, vivendo de qualquer maneira, uma vida de qualquer jeito, e vai levando, vai levando, vai levando. Aí Deus pressiona, insiste um pouco, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Deus vai, insiste, insiste, aí a pessoa não quer, porque o livre-arbítrio também não pode ser cancelado. Deus fala: ok, eu trato com você depois. Esse depois, às vezes, leva 10 anos. Esse depois leva 20 anos. Deus vai deixar você passar por uma temporada boa por conta própria, para você poder entender que não há nada melhor do que você depender do Senhor. Que depender de Deus é a melhor opção. Você pode dizer amém, Jesus? Então ele diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Ele diz: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Olha bem, e se converta ao Senhor.
que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E chega um ponto, irmãos, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando chega no versículo 32, é aquela profecia do derramamento do Espírito sobre toda a carne, etc, etc. Quando chega no final do versículo, ele diz assim, e há de ser, isso é Joel profetizando a vinda do Senhor e o derramamento do Espírito. Parcialmente se cumpriu em Atos 2, e tem uma parte para se cumprir no final dos tempos. Aí Joel diz assim, e há de ser, olha bem, hein? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O profeta está dizendo o seguinte, vai chegar um momento de tanta abundância de Deus. Deus vai abrir uma janela tão abundante que quando chegar esse tempo, basta invocar o nome do Senhor que você é salvo. Agora, nós tivemos outras épocas na história, a Idade Média, por exemplo, não, ou até a Idade Média, né, o início da Idade Média. Final do quarto século até o início da Idade Média, ali 1400 e pouco, 1500 por aí. O que Deus fez? Foi mais um tempo que Deus resolveu dar uma recuada, porque Israel pecou, Jesus disse, vai ficar deserta a sua casa, hein? Vocês não querem a visitação, né? Vocês não me querem, né? A casa de vocês vai ficar deserta. No ano 70, Jerusalém é destruída, os romanos invadem, tomam tudo, destrói o templo, destrói a cidade, o povo foge pelo mundo afora para salvar a sua vida. Aí o tempo vai passando. A Palestina é tomada pelos árabes, vocês devem saber da história. Aí Israel desaparece. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, vem 1920 e poucos por aí, quando começou a guerra, quando Hitler começou a fazer graça, né? E aí vem, os judeus são assassinados aos montes, 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Cerca de quase 3 milhões de negros, homossexuais e ciganos. Ninguém fala deles, né? Mas 6 milhões de judeus, mais cerca de 3 milhões de outras raças, quase 10 milhões de pessoas Hitler mandou executar. Só porque eram quem eram, não é nem porque cometeram qualquer crime, é porque eram quem eram. E Deus está calado, 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 calado. Silêncio total. E aí nós tivemos vários casos ao longo dessa história de pessoas que sofreram porque não queriam se vender, sofreram, pagaram o preço. Salvação era muito difícil, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram para o inferno. Quando chega na Idade Média, Deus começa a se mover de novo, se levantam os reformadores, Zwinglio, Calvino, Martinho Lutero e por aí vai, começam a surgir esses homens e aí começam a traduzir a Bíblia para as línguas da época, inglês, alemão, francês, português, as línguas mais antigas, depois para as línguas modernas. Aí o que Deus está fazendo? Deus está abrindo uma nova temporada de graça. Deus está fazendo o que o salmista está dizendo. Tipo assim, hello? Sentiram a minha falta? 1800 anos depois. Olá, pessoal, alguém sentiu a minha falta por aqui? E aí o povo em desespero. Tanto que um dos maiores avivamentos da história aconteceu em 1700 e pouco, no Reino Unido, na região do Reino Unido ali, onde aconteceram vários outros depois, 1700 e pouco. Olha só que coisa tremenda, ou seja, logo depois da reforma protestante, que o silêncio divino foi interrompido, o povo começou a buscar a Deus em desespero. O que Deus fez? Deus respondeu com vários avivamentos. Vários avivamentos. Por que eu estou pregando esta mensagem nesta manhã? Porque eu determinei no meu coração que eu não vou deixar passar o tempo da minha visitação. E se você estiver disposto a perder o tempo da sua visitação, você está na igreja errada. Nesta igreja aqui, você vai ter que ter uma experiência com Deus.
Nesta igreja você vai ter que conhecer a boa mão do Senhor. A mão de Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus está aqui neste lugar. A glória de Deus está aqui neste lugar. E Deus quer visitar você. E Ele está dizendo: ei, sentir a minha falta? Estou por aqui de novo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto Ele está perto. Coloque-se de pé neste momento.